Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Maravilha, que bom ter você aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal. No vídeo passado, eu falei sobre o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu quero continuar dando um segmento, sobre o falar em línguas. E o tema que eu quero abordar hoje é a ênfase que a Bíblia Sagrada dá ao falar em línguas. Porque veja bem, alguém pode olhar e dizer assim, essa ênfase do falar em línguas, quem trouxe foi a Assembleia. Quando na realidade essa ênfase ela é bíblica. Ela é bíblica. É bem verdade que existiram a primeira, segunda, terceira e quarta onda de avivamentos. A primeira onda deu ênfase ao processo de santidade, de santificação em que o crente entrava. Foi trazida por John Wesley, essa ênfase. A segunda ênfase, em 1911, foi trazida realmente pela Assembleia de Deus, quando ela dá muito ênfase ao falar em línguas e alguns outros dons, como profecia, revelação, enfim. A terceira onda de avivamento deu ênfase às curas divinas. Um exemplo disso, o missionário Davi Miranda, E a quarta onda é o que nós vivemos hoje, que é o neopentecostalismo, que muitas igrejas vivem, Eu estou fora desse negócio aí. Que muitas igrejas vivem essa onda, da prosperidade financeira, do se sentir bem, enfim, toda essa papagaiada toda. No vídeo passado também eu falei para você que a palavra baptizo em grego, ela significa mergulhar, completar, ser cheio, E ela é usada tanto para descrever o batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito Santo. É a mesma palavra, não muda. Falei também que no livro de Atos dos Apóstolos existem 4 ocorrências de batismos com o Espírito Santo. Atos 2, Atos 10, Atos 8 e Atos 19. Dessas 4, 3 vão falar que aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo falaram em línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Porém, Atos 8, existe uma evidência externa que a Bíblia não traz, a Bíblia não dá, não diz qual é essa evidência externa, mas houve uma evidência externa. Então, tudo isso que eu falei para você, por si só, já mostra que é uma ênfase bíblica. Tudo isso que eu lhe falei já mostra que é uma ênfase bíblica. Porque como é que os irmãos de Atos dos Apóstolos sabiam que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo? Por causa das línguas, e também da adoração. Mas, se está lá o falar em línguas, significa que é uma ênfase. É uma ênfase que as Escrituras estão dando ao falar em línguas. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 16 de Marcos, no versículo 17, faço questão de abrir o texto para nós lermos juntos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Diz-nos assim o texto sagrado. Diz-nos assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Então, mais uma vez, o próprio texto, a própria Bíblia está dando ênfase. Está dando ênfase ao falar em línguas. Ainda que você argumente aqui dizendo, não, mas essas línguas não são línguas, estranhas, são línguas de outros povos. Isso aí é uma inferência que você está fazendo ao texto. O Senhor Jesus falou, aqueles que crerem falarão novas línguas. Isso é uma ênfase que ele dá. ênfase essa que é repetida também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando ele disse assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ele não queria que os discípulos saíssem dali sem antes passarem pela experiência do revestimento de poder, que foi naquela ocasião evidenciado pelo falar em línguas, Ainda que você diga, não, mas essas línguas lá foram humanas, o contexto indica isso. Mesmo assim,
É enfático, Jesus foi muito enfático. É uma ênfase que a Bíblia dá. Percebam que das 4 passagens de Atos dos Apóstolos, 3 vai mencionar o falar em línguas estranhas, uma vai falar de uma evidência externa que nós não sabemos, mas 3 vão falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso por si só já é uma ênfase, porque os textos estão se repetindo, está repetindo a mesma coisa. Então o texto está sendo enfático. A ênfase não é da Assembleia, a ênfase ela é da Bíblia. Agora, interessante, tem 2 episódios em Atos dos Apóstolos que me chamam muita atenção. Me chamam muita atenção, porque veja bem, Felipe, quando vai para Samaria, ele pregou Jesus Cristo. As pessoas creram, muitos foram curados, né? Passaram ali por uma experiência de conversão. Quando Pedro e João vai a Samaria, ele percebe que falta algo. Ele percebe que falta algo. Algo que não poderia faltar, que era o batismo com o Espírito Santo. Então, impôs as mãos sobre aqueles crentes e eles foram batizados com o Espírito Santo. Novamente, o texto está sendo enfático. Por quê? Porque é algo importante. A ênfase se dá quando algo é importante. Quando algo é importante. Também em Atos 19, o mesmo episódio, quando Paulo chega em Éfeso, já haviam crentes, pessoas que foram batizados, ainda que no batismo de João, mas pessoas que foram batizados, que passaram pela experiência da conversão. Paulo percebe que falta algo. Então, nesses 2 episódios, é muito evidente, é muito claro que a própria Bíblia está dando ênfase para o falar em línguas, né? A Bíblia está dando ênfase ao falar em línguas. Também, se a gente for meditar aqui em Romanos 14, acho que no versículo 5, 1 Coríntios 14, no versículo 5, olha a ênfase que a Bíblia dá. Gostaria que todos falassem em línguas. Gostaria que todos falassem em língua. Ora, isso não é uma expressão de ênfase. O apóstolo Paulo não está dando essa ênfase, né? Embora que a língua serve para quê? A língua serve para edificar quem fala, não quem ouve, mas para quem fala. Quem fala está sendo edificado, né? O seu espírito está sendo edificado, né? Também, observe que no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em língua, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso recorre muito quando vocês se reúnem. Isso se recorre. Quando vocês se reúnem, tem cânticos, né, que é salmo, tem palavra de instrução, tem revelação e tem palavra em língua, né? E para finalizar e mostrar para você que isso daqui, que o falar em línguas é uma ênfase das Escrituras Sagradas, observe o versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. E não proíbam o falar em línguas. Como algumas igrejas às vezes querem proibir, eles colocam uma parede e dizem, tais dons, esses dons só atuaram no passado, estes daqui continuam atuando hoje, quando não existe um texto nas Escrituras Sagradas que vai nos fazer esse apontamento, né? Então o apóstolo Paulo nunca proibiu, né, o falar em línguas. Muito pelo contrário, eu estou procurando aqui com os meus olhos, mas não estou encontrando o texto onde ele fala em busquem os melhores dons. Busquem os melhores dons, né? Então, agora, existe uma desordem no culto, às vezes, por causa da manifestação do falar em línguas? Existe. E esse é um ponto para nós tratarmos no próximo vídeo. Fica conosco, se inscreve, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo. Que o Senhor vos abençoe.